Olá, meu nome é Marcela Luz. Nossa aula de hoje vai ser sobre polinômios. Bom, esse tema não é um tema novo pra gente, né? A gente estuda polinômios desde lá do 8º ano. Mas agora no 3º ano, ele vem com umas novidades. Então, antes de começar a aula, eu queria que você parasse e pensasse tudo que você sabe sobre polinômios, o que você acha que é o conceito de polinômios, como você resolve as operações com os polinômios. E também, antes de começar, eu preciso dizer que seria muito bom que você tivesse os conceitos todos de produtos notáveis, fatoração, conjuntos numéricos, números complexos, as noções de função, aquela parte inicial de função. Se você souber esses pontos, vai ficar mais fácil de entender a aula de hoje. E o que a gente vai aprender? Olha, a gente vai definir polinômios, uma definição bem mais formal do que aquela que a gente via antes. Como ver o grau do polinômio, saber também as operações, adição, multiplicação e subtração, não muda muito, mas para divisão entra bastante novidade, né? Resolver equações com expoente maior do que o 2, porque até então a gente estudava só a função quadrática, né? E agora a gente vai resolver equações de grau 3, de grau 4, de grau 5. Então, começando, né? Definição de polinômios. Bom, um polinômio, na variável x, ele é representado por essa expressão aí, olha só. A n vezes x elevado a n, mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, e por aí vai até chegar no a2 vezes x ao quadrado, mais a1 vezes x, mais a0. O que é esse a n menos 1, a n menos 2? São os números complexos denominados coeficientes, né? São os coeficientes de cada termo dessa expressão aí. Então, por que eu digo que são complexos? São complexos porque ele tanto pode ter a unidade imaginária quanto não, né? Vamos lembrar aqui que o conjunto dos números complexos inclui o conjunto dos números reais. Bom, esse n aí, que é o expoente, é um número inteiro e não negativo. E x é a variável complexa. Variável complexa da mesma forma, né? Tanto pode ser um número com unidade imaginária quanto não. Bom, então começando a montar em um esqueminha. Polinômio, a definição dele, essa expressão aí que a gente acabou de definir. Vamos começar então com o grau do polinômio. O grau do polinômio é o número que é o maior expoente da variável. Então vamos olhar aí os exemplos. Olha, 4x2 menos 3x. Qual é o maior grau da variável aí? Nesse caso só tem uma variável, é bem fácil, né? É do segundo grau. O seguinte, olha, 8x5 mais 6x3 mais 2x. O maior grau da variável aí é o 5, então é um polinômio do quinto grau. Então, continuando o nosso esquema. O grau do polinômio é o maior expoente da variável. Tenta fazer sozinho esse exercício. Determine m real para que o polinômio p de x seja de grau 2. Bom, como é que eu vou resolver isso aí? Se eu quero que ele seja de grau 2 e o grau é determinado pelo expoente da variável, então o que acontece? Se aquele m-4 que está multiplicando o x3 for algum número diferente de zero, então esse termo aí com o x3 vai existir. Então não vai ser do segundo grau, vai ser do terceiro grau. Então, para esse polinômio ser de grau 2, não pode ter ninguém multiplicando o x3. Então o m menos 4 tem que ser igual a 0. Logo, o m tem que ser igual a 4. Bom, olhando o m ao quadrado menos 16, que está multiplicando o x2, o que vai acontecer? Se esse coeficiente for igual a 0, não vai existir o termo com variável x ao quadrado. Então, não vai ser também do segundo grau. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o m ao quadrado menos 16 e dizer que ele tem que ser diferente de 0. Resolvendo isso aí,
eu digo que ele tem que ser diferente de mais ou menos 4. E aí, na primeira condição, eu digo que m tem que ser igual a 4. Na segunda condição, eu digo que ele não pode ser nem 4 nem menos 4. Então, qual é a resposta disso aí? M não existe. Tenta fazer sozinho esse outro. Ele quer que calcule os valores de A, B e C para os polinômios P1 e P2 serem idênticos. Bom, para eles serem idênticos, o que tem que acontecer? Os coeficientes das variáveis têm que ser iguais. Então, olha, igualando o P1 com o P2, eu vou ter... Bom, para eles serem idênticos, então os termos de mesma variável têm que ser iguais. Então, olha lá, AX3 tem que ser igual ao X3. E aí eu acho que o A é igual a 1. O 3ACX2 vai ter que ser igual ao 6x2 do outro polinômio. Então, daí eu calculo que C é igual a 2, já substituindo o valor do A por 1. Por último, eu tenho que 3AC2 mais B vezes X tem que ser igual a 15X. Como é que eu tirei essa coisa ninja daí? Eu fatorei, eu botei o X em evidência. Então, ficou dentro do parênteses 3AC2 mais B. Então, resolvendo esse aí, também já substituindo os valores de A por 1 e C por 2, eu encontro que B é igual a 3. O dele não pede no enunciado. Bom, vamos começar agora as operações com polinômios. Eu não vou perder muito tempo com adição, subtração, multiplicação, porque você já faz isso há muito tempo, né? Então, se você chegou até aqui, você com certeza sabe fazer essas operações, né? Então, só coloquei um exemplo de cada um. Ah lá, adição, P de x é 3x2 mais 2x menos 1, e Q de x é menos x3 mais 7x2 menos 6. Somando P de x com Q de x, é só somar os termos semelhantes, né? Os coeficientes dos termos semelhantes. Então, vai dar menos x3 mais 10x2 mais 2x menos 7. Subtração, mesma coisa. Peguei P de x, 3x2 menos 4x mais 1, e o Q de x, 5x2 menos 3x mais 4. Diminuindo P de x menos Q de x, eu vou ter 2x2 menos x menos 3. E a multiplicação de polinômios é só fazer a distributiva, né? Então, peguei ali o P de x igual a 7 e o Q de x igual a 2x3 menos 4x2 mais 5x menos 3. Fazendo a distributiva aí, eu vou ter como resposta 14x3 menos 28x2 mais 35x menos 21. Bom, como no primeiro eu coloquei o P de x um número natural, né? Então, vou colocar o P de x em função de uma variável no segundo exemplo, olha lá, 3x menos 4 e o Q de x menos 2x mais 5. Fazendo aí a distributiva entre eles, eu vou ter menos 6x2 mais 15x mais 8x menos 20 e no final menos 6x2 mais 23x menos 20. Bom, então continuando o nosso esquema, colocando as operações aí com os polinômios, adição, subtração, multiplicação, por enquanto.